começando mais um podcast da série Além do Software, onde nós falamos de maneira prática sobre os desafios que uma software house precisa enfrentar no caminho de crescer e ampliar seus negócios. Hoje eu, Renan Freitas, estou aqui novamente com o Jonathan Santos e agora para a gente falar sobre contratação de vendedores, né? Contratação e gestão de vendedores de software, os principais desafios, os cuidados que a gente precisa ter, né? Afinal, é um aspecto extremamente crítico você ter um time de vendas bem estruturado para poder fazer sua software house crescer, né? Queria lembrar você que está acompanhando a gente por áudio ou vídeo que se inscreva no canal do YouTube, assina o nosso podcast, a nossa série Além do Software, no seu programa de podcast preferido, para acompanhar os demais episódios da nossa série. A gente tem muito conteúdo ainda para falar. Na série Além do Software, para lembrar, né, o nosso objetivo é falar de maneira prática aquilo que uma software house tem que implementar, aquilo que ela tem que cuidar na gestão, que ela tem que fazer para executar estratégias que levem ela para outro nível, que façam com que a software house cresça. O título do podcast de hoje é A Parte Humana do CAC, o que ninguém te fala sobre contratar vendedores e gerenciar vendedores de software. Polêmico, né, Jonathan? Eita! A gente... Olá, pessoal. Bom, estou aí para compartilhar, né, esses alguns anos aí de experiência vividos nessa área. Hoje, como diretor de mercado, né, na TecnoSpeed, a área comercial e a área de marketing estão sob minha responsabilidade. E a gente já passou por alguns perrengues já, então... e aprendeu algumas coisas também. Então, tenta trazer esse ensinamento mais prático. Legal. A gente escolheu esse assunto para falar logo agora no começo da série, porque é um assunto que cada empresa trabalha de uma forma e não tem uma teoria, né? Não tem um livro falando especificamente quanto que você tem que pagar de comissão para o vendedor. Tem muita coisa ali na relação entre a empresa e o vendedor que não tem livro. Então a gente acaba ficando... a gente vê que é um assunto muito frequente em conversas entre empresários de software. Muitos empresários vêm, perguntam pra gente, a gente troca ideia, troca figurinha, né? Porque cada empresa realmente faz de um jeito, existe, lógico, alguns padrões a ser seguidos e tal, mas sempre fica aquela insegurança. Será que eu estou fazendo da forma correta? Será que eu estou respeitando a lei? Né? A gente já viu e já ajudou vários empresários que estavam com práticas que ia levar ele muitas vezes a ter um passivo trabalhista no futuro, né? Então, é um assunto permanente. E aqui no podcast a gente vai trazer, né, uma conversa um pouco mais prática, trazer algumas das nossas experiências, para a gente realmente falar o que ninguém fala, né? O que não tem nos livros de vendas aí. Provavelmente a gente não vai conseguir assim, comentar sobre tudo, então é legal a gente ter um espaço para continuar depois desse debate, né? Porque enfim, não dá para falar sobre tudo em meia hora, 40 minutos, uma hora, porque tem algumas particularidades e tem algumas situações que empresas vão se sentir mais do que outras, né? Então, não sei se esse podcast vai ser disponibilizado também em algum ambiente para a gente poder discutir isso depois na comunidade, aí, mas seria interessante a gente ter poder continuar esse assunto. Exatamente. Para quem está assistindo em vídeo, se quiser você pode comentar, fazer comentários no vídeo do YouTube, né, aqui logo embaixo, que a gente vai estar respondendo todos os comentários. Como eu falei no episódio anterior, a gente está construindo uma comunidade para que lá a gente vá expandindo essa discussão, para que a gente tenha um espaço para tirar dúvidas e tudo mais. Eu vou trazer isso nos próximos episódios para você saber como acessar, como fazer e tudo mais. Vai ser aberto para empresários e desenvolvedores compartilharem, né? Em breve a gente vai ter novidades aí, né, sobre isso. Show. Mas vamos lá. Para começar então, Jonathan, é fácil contratar vendedor de software? Não é fácil. Não é fácil. Bom, é claro que isso também depende do nível de complexidade do que você oferece, né? Mas software por si só já tem uma característica, é um pouco mais complexo do que você, sei lá, vender um bem de consumo onde as pessoas já sabem o que faz, né?
Enfim, então é um pouco mais complexo. E para complicar mais ainda, a gente tem uma crescente, né, nas empresas de software, que é muito bom, né, nesse mercado desenvolvedor de tecnologia, mas também acarreta em outros problemas, né? Porque aí você tem vamos dizer assim, até uma inflação, né, em salário, em remuneração, tal. Porque a profissão ela vai sendo mais concorrido e mais valorizado. Teve uma publicação do LinkedIn final de 2019, começo de 2020, agora, se eu não me engano, as 15 profissões assim, em alta para 2020. Depois eu posso passar o link para vocês e tal. E me chamou muita atenção. O representante de software ele está na terceira posição, à frente de outras profissões ali, né? Até mesmo de programador, né? Até mesmo de programador, linguagens mais procuradas no momento, como Node e tal. Que já é uma área, assim, já é difícil de contratar. Exatamente. Né? Então, contratar representante de software, vendedor de software, né? Consultor, é difícil e vai ficar cada vez mais difícil. Eu me lembro de ter ido há uns 2 ou 3 anos atrás numa feira de automação aqui no Brasil e aí encontrei, né, como a TecnoSpeed trabalha tem muitos clientes que são software house, eu encontrei alguns clientes expondo lá e aí conversei com eles, falei, pô, e aí, legal, tá, a feira tá bom, né, tá movimentando negócio aí pra você e tal. Ele falou, cara, não estamos fechando muito negócio não. Mas nosso objetivo maior aqui é encontrar representante. Eu falei, putz, cara, né, veio numa feira, montou um stand, um puta de um stand, tava ali, investiu uma grana e ele tá procurando representante. Isso há 2, 3 anos atrás, cara. Isso não foi uma conversa com um cara, foi uma conversa com mais de uma pessoa. Então, você vê que já era difícil, tá difícil hoje e tende a ficar mais difícil ainda. Eu vejo que, assim, até a gente conversando sobre isso, tem pesquisas falando que o CAC das empresas, principalmente que trabalham com serviço e software, ele tende a subir de maneira geral. Né? Eu vi recentemente uma pesquisa, não era da Bain Company, não lembro de quem que era, falando que a concorrência de mídia está aumentando. Sim. Porque as empresas estão, por exemplo, assim, um iFood, que a gente estava falando no episódio anterior, um iFood, um Rappi, eles estão queimando dinheiro brigando realmente com o CAC, né? com marketing. Então isso tende a inflacionar o custo das mídias. Eu vi uma também que nos Estados Unidos a tendência é que o custo de mídia suba mais ainda, por conta das eleições americanas agora esse ano, e eles devem investir pesado em mídias sociais, porque todo mundo percebeu nas últimas eleições que esse meio faz muita diferença no resultado. Né? Sim. Então, de maneira geral, a gente observa isso, né? Sim. Então, se no time de vendas vai subir também, e na mídia vai subir, a gente tem um custo de aquisição cada vez maior, né? Com certeza, com certeza. Acho que esse é um grande desafio do empresário conseguir equalizar essa conta. Né? Colocar realmente saber o limite do seu CAC. E não só saber o limite, Sim. mas também explorar ao máximo esse limite. E até na hora, de repente, de fazer uma proposta, né, de trabalho para um vendedor, ele ter noção de que esse vendedor está sendo concorrido, né? Claro. Tem... Hoje tem muito a questão do que o vendedor ele consegue trazer pronto para a empresa, né? Carteira, networking, por exemplo. Né? Porque é difícil você falar assim, né? O vendedor vai sair da empresa A para a empresa B e ele, eu vou começar a formar ele do zero, ele vai começar a construir tudo do zero, você vai ter um tempo de rampagem maior. Quando você, dependendo do que você vende, se você tem um vendedor que já tem um network, ele ajuda, porque ele já consegue fazer rollout e reduzir esse CAC aí, o impacto desse CAC mais cedo na base. Sim. Né? Pode falar. Não, era só para concluir essa parte aí. Tá. Eu fiquei com uma dúvida aqui, por exemplo, se você vai contratar um vendedor para um inside sales, que você vai dar leads para ele trabalhar, esse networking ele conta também?
Assim, eu vou falar mais pro caso da Tecno, né? Conta, mas nem tanto. Quando você faz outbound, você tem uma rede que você precisa construir, o vendedor precisa construir. Então ele vai construindo esse ativo dele. Quando você faz inside, geralmente esse ativo ele fica mais para a empresa. Mas por que eu digo que fica mais e não exclusivamente para a empresa? Porque é inevitável. É inevitável que durante todo o processo de venda, né, principalmente uma venda consultiva, que o vendedor desenvolva conexões individuais, né? É até saudável isso, né? É até saudável, exatamente. Então é comum você ver pessoas, né, que fizeram um negócio e depois se adicionaram no LinkedIn e aí depois continuam uma conversa via LinkedIn no futuro, enfim. Sim. Ou nas próprias redes sociais, enfim. Sim, e às vezes a pessoa ela cria uma confiança, né? No vendedor, Exato. e aí a gente vê bastante, né, em treinamento de vendas e tal, o pessoal até fala, incentivando o vendedor a fazer isso, né? Sim. O vendedor tem que ter autoridade, o vendedor ele tem que compartilhar conteúdo, ele tem que ser uma referência. É uma forma de ganhar confiança, né? E ter esse laço de confiança com o prospect, com o lead ou com a rede de relacionamento dele. Exatamente. E o perfil desse vendedor? Qual que é o perfil desse cara que a gente vai colocar numa cadeira de vendas dentro de uma software house? Então, aí eu acho que entra um grande... essa questão do representante, né, o vendedor de software, ser tão complexo de se achar. Porque é um cara que tem que entender minimamente de tecnologia, mas em geral ele também tem que ter conhecimento de negócio. Principalmente quando ele vai vender um RP, né? Principalmente quando vai vender RP. Então, aí você já começa com, muitas vezes, são duas competências que elas têm que ter uma intersecção e nessa intersecção você acha o perfil, né? Então tem ali o cara de tecnologia, você tem o cara de negócio, né? O conhecimento em tecnologia, conhecimento em negócio, e nessa intersecção você acha a pessoa ideal, vamos dizer assim. Então é uma intersecção muitas vezes muito pequena. O que acontece muitas vezes é que as empresas acham pela essa dificuldade de contratar no mercado, né, de contratar o perfil ideal, então as empresas acabam contratando por uma dessas competências e tendo um processo de formação na outra. Então, por exemplo, acaba contratando um contador, um cara formado em administração, já vi muito em pessoal de engenharia de produção, né, ser contratado por ter essa questão de processos e tal, e depois insere nisso a tecnologia, né, nesse meio aí a tecnologia. Então, basicamente o que as empresas de modo geral procuram no mercado é isso. Na Tecno a gente tem uma visão um pouco diferente, porque mais do que a parte técnica, a gente costuma olhar muito a questão comportamental. Então, as nossas entrevistas, os nossos testes, eles abordam sim parte técnica, mas quando a gente procura as pessoas, né, lógico, é uma referência você colocar lá os conhecimentos que ele tem, mas na efetivação de uma contratação mesmo, a gente analisa muito mais os aspectos comportamentais. Porque a gente entende que o aspecto comportamental é um pouco mais difícil de você formar. Talvez o termo até que eu estou usando seja um pouco equivocado, o comportamental, né? Mas em relação a valores mesmo, a cultura, né? A gente faz uma série de avaliações nessa direção. Pô, esse cara tem o perfil da TecnoSpeed, não um perfil técnico, um perfil da empresa Cultura mesmo. Cultura. Ele já tem indícios de que ele está na mesma pegada que a gente e tal. Então, isso faz muita diferença. Mas, em geral, as empresas procuram conhecedor de regra de negócio, né? Seja contabilidade e administração, e seja tecnologia. E o perfil ideal é justamente quem tem essa intersecção. Um outro fator que eu acho que é primordial e que
eu vejo também empresas já procurando nessa direção, e às vezes até com testes práticos e técnicos, que é em relação à comunicação, né? A técnicas de comunicação da pessoa, né? Então isso acaba também influenciando bastante. E já começo a ver nos currículos aparecendo isso como desejável, vamos dizer assim. Legal. Eu vejo uma prática que acontece aqui dentro da TecnoSpeed, mas eu já vi em outras empresas também, que é fazer recrutamento interno para o time de vendas. Muitas vezes um cara do suporte, ele está almejando, por exemplo, assim... Só fazendo um parênteses, é fato que o time de vendas ele tem uma remuneração mais interessante, né? Ele ganha comissão, ele tem muitas vezes uma remuneração que às vezes ele chama a atenção da pessoa que vai trabalhar na área de vendas. Desculpa te interromper. A possibilidade. Aí, exato. Eu acho que a questão aí é a possibilidade. É isso. Porque assim, nós temos especialistas em desenvolvimento de software que o cara ganha muito bem, né? Ele se especializou naquilo, é um cara que, para você achar outro cara daquele é muito complicado, ele entrega um valor para a empresa muito grande. Sim. Mas o vendedor, eu costumo dizer que ele não tem teto. Que o teto dele é ele que faz, cara. Exatamente. Né? Então, as possibilidades dele é ele que faz. Isso, exatamente. Isso às vezes chama a atenção de alguém que de repente quer buscar um crescimento mais rápido, digamos assim, né? E aí isso, às vezes, é uma prática, né? Você pegar pessoas que estão dentro da empresa trabalhando, às vezes, no suporte ou, às vezes, em alguma área e por ela já conhecer o software, por ela já ter um conhecimento nessa parte mais técnica, um implantador, né? Ela vai para o time de vendas. Isso é uma opção viável? Com certeza. O recrutamento interno, eu acho que não só para a área de vendas, mas para qualquer área da empresa, ele é muito viável. Pelo simples fato de você talvez conseguir atender o anseio do colaborador, que muitas vezes você não está conseguindo atender aonde ele está, e aí você vai perder ele para o mercado. E aí sim, né, vamos colocar na conta. Você já fez todo o processo de recrutamento, seleção daquele cara, viu que a cultura deu match. Agora pensa, se ele sair da empresa, é mais caro do que mais caro para eu fazer todo esse processo com uma outra pessoa do que eu fazer uma mudança. É muito do perfil também, né? Evidente. Agora, quando a gente fala assim de recrutamento interno para poxa, o cara era meu suporte técnico e agora está em vendas. A gente procura criar aqui alguns, vamos dizer assim, alguns gatilhos que nos levam a entender se aquela pessoa tem um tino para vendas, né? Sim. E algumas avaliações que começam a identificar isso. Por exemplo, um programa de remuneração interno, onde a pessoa lá no suporte consegue indicar outros negócios, né? Tá atendendo e enxerga oportunidades e de repente fala, poxa, mas a gente tem um produto que resolve isso aqui também, você poderia experimentar e tal. Como conseguir medir isso é um fator bem importante. É lógico, a comunicação dela, né, com o cliente também é extremamente importante. Mas o recrutamento interno, só para finalizar esse tópico, no meu ponto de vista, ele é essencial. Até porque, muitas vezes, a área de vendas ela não é a porta de entrada da empresa. Né? Você vai contratar um estagiário. Eu vou contratar um estagiário, um vendedor estagiário. Porque, justamente, às vezes você vai gastar uma grana, né, com marketing, com uma atração daquele lead e vai colocar na mão de alguém inexperiente. Então, esse desperdício ele pode ser muito alto para a empresa. Né? E eu já vejo as empresas fazendo até diferente, né? Contratando, começando a dar um trabalho assim mais operacional, mas que ela começa a entender como que a empresa funciona de fato, começa a participar mais do dia a dia, do cotidiano. E aí sim, num segundo momento, ele fala, poxa, fulano já está totalmente habituado aqui no nosso ecossistema, já entende o que a gente faz como ninguém, já domina o produto, já domina a proposta de valor que a gente entrega e agora vamos tentar levar ela para um outro setor, e aí seria o setor comercial. Então, o recrutamento interno, no meu ponto de vista, ele é essencial para fazer essa máquina rodar. Legal. E se você pudesse dar dicas assim para quem
tá formando uma equipe de vendas, o que você falaria para essas pessoas? A gente fez um trabalho ano passado desenvolvendo um plano de carreira comercial aqui na TecnoSpeed. Eu participei muito ativamente da construção desse plano. Porque o que acontece, né? Muitas vezes você tem o vendedor e você tem o vendedor que ele sempre vende a mesma coisa. Então, pode ser que ele tenha uma sensação de estagnação, por mais que ele não tenha uma limitação de salário. E quando eu falo uma sensação de estagnação, é porque o cara fala assim, eu tô fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, tô ganhando o meu salário aqui e tal, às vezes ganho mais, às vezes ganho menos e tal. Lança um produto novo, ganho mais e tal. Mas para muitos deles isso, principalmente para essa geração da Y ali para frente, né, já começa a ter vendedores até da geração Z, mas isso começa a gerar um desconforto. Então, o que eu vejo em desenvolver um vendedor é alinhar essas expectativas que ele tem, que a pessoa tem, em relação às necessidades que a empresa precisa que sejam desenvolvidas. Sei que eu posso estar falando, né, pode estar meio abstrato isso que eu estou tentando dizer. Vou trazer em termos mais práticos. No nosso plano de carreira, quando eu estava desenvolvendo ele, eu identifiquei que grande parte do plano de carreira, grande parte do desenvolvimento era um desenvolvimento em comportamento. Classifiquei como comportamento, inclusive, se eu não me engano, são 6 áreas que são desenvolvidas. Né? E não necessariamente estava ligado com a técnica da venda. E nem necessariamente estava ligado com o produto. Mas estava ligado muito mais ao comportamento, algo mais genérico. Né? Quando eu estou dizendo isso, eu estou falando, por exemplo, de desenvolver uma autogestão do vendedor. Que é autogestão? Priorização de tarefa, organização do tempo. E isso faz ele ter um comportamento no dia a dia diferente do que ele tinha anteriormente. E isso precisa ser desenvolvido. Eu estou falando de uma competência. A gente tem 6 no nosso plano de carreira. Mas só para você entender como isso não é tão... Ele não é tão óbvio. Porque o que eu vejo na maioria das empresas, contrata o cara, ensina o produto para ela, muitas vezes, às vezes faz um treinamento de spin e solta o cara na pista, fala, velho, vai trabalhar. Vai vender. Vai vender. Legal. Aí esse cara tem uma certa dificuldade, como por exemplo, de organizar suas atividades, de priorizar suas atividades. Ele sabe técnica de vendas. Ele sabe o produto. Mas ele muitas vezes não consegue ter performance. Por quê? Porque você não estruturou ou não está capacitando ele para se organizar, para ter a melhor performance. Então, você está falando do processo comercial da empresa. Invariavelmente isso acaba refletindo no processo, mas assim, também afeta muito, ele também pega muito essa questão do comportamento da pessoa mesmo. Uma pessoa que não tem uma organização na vida pessoal dela, isso provavelmente é um indício de que ela não tem uma organização profissional. E muitas vezes, eu já vi isso acontecer algumas vezes, quando a pessoa passa a ter mais organização na vida profissional, ela também leva para a vida pessoal. E aí, enfim, acaba refletindo. É claro que o processo de venda, muitas vezes, acaba forçando o vendedor a seguir o caminho de uma organização, né? De ter um processo e tal. Mas não é só isso. O processo ele não garante tudo. Às vezes a empresa ela não tem um processo, mas o vendedor ele tem o processo dele de organização, que é isso que você está falando, né? E que vai levar ele a uma boa performance. Eu me lembro de algumas experiências que eu tive, onde até um treinamento que eu fiz também, onde eles falavam muito assim, que às vezes você contrata um vendedor muito experiente, ele meio que começa já a performar bem e ele vive bem na bagunça.
Viver na bagunça é foda. Eu me acho na minha bagunça, né? Essa é a frase. Ele tem o caderno dele ali, ele consegue se organizar, ele vende e tal. Só que com o tempo, esse cara que tem o processo de organização, que segue bem ali uma boa prática de CRM e tal, ele vai ultrapassando esse vendedor mais experiente com a capacidade que ele tem de seguir o processo. Ele é mais estável. Estável. Exatamente. Né? Só que ele cresce estável também. Isso. Então, enquanto o cara está aqui sim, naquela instabilidade, o outro cara está aqui pegando experiência, adquirindo. Exatamente. Ali, o que eu estou entendendo, e aí para a gente, às vezes, trazer para uma forma um pouco menos abstrata, é que se a empresa não tem esse processo para treinar o cara, o vendedor ele precisa ter. Você fica dependente dele desenvolver isso. Você quer ver uma outra competência que a gente desenvolve aqui? Persistência. É uma competência comportamental. Mas como é que você desenvolve persistência no cara? Está muito ligado, inclusive, com ele seguir o processo, né? Eu vou persistir nisso aqui, eu vou me agarrar nisso aqui, né? E, enfim, aí tem N técnicas aí e capacitações que podem ser feitas nessa direção. Mas é muito comum você ver um vendedor desanimar porque ele começa a não ter, talvez, sucesso nas negociações. E aí ele, cara, se ele desanimar, o que vai acontecer? Aí que ele não vai ter sucesso mesmo. Como um amigo meu que diz, né, trabalha com área de vendas, ele falou, o cara tem que ter sorriso na voz, cara. Porque muitas vezes ele tá no telefone com o cara e a pessoa do outro lado tem que sentir que ele tá entusiasmado com aquilo. Que ele tá confiando que ele tá confiando naquilo. E quando o cara já começa o dia assim, oi, TecnoSpeed, tal, não, tem um produto aqui. Vê isso, quer usar, tal. Porra, né? Que confiança que ele passa pro outro lado, né? E isso está muito atrelado com essa questão da persistência, né? E desenvolver mecanismos que a própria pessoa ela se sinta mais autoconfiante e entenda que o processo que está sendo estabelecido ali é um processo que vai levar ela a ter um resultado bacana. Então, não dá pra gente falar também de persistência sem falar, por exemplo, de criatividade. Do cara conseguir, em meio a adversidades, conseguir ser criativo e achar soluções, propor soluções para problemas. E aí eu tô falando quando eu falo propor soluções, é propor melhoria no processo. Então você vê que uma coisa está conectada com a outra, né? Muitas vezes o vendedor que não segue processo, por quê? Porque ele tem uma ideia a cada momento, né? Vou fazer assim, agora vou fazer assado, agora vou fazer aquilo ali, e nunca consegue catalisar ou catalogar, vamos dizer assim, as ideias e o quanto de resultado elas deram. Quando você tem isso num processo, mas você também incentiva o vendedor na melhoria dele, a ser criativo, mas enfim, ter aquilo catalogado e o quanto que deu de resultado, você está melhorando o processo de todo mundo. Sim. Então, não fica só com um cara. Essa é uma outra competência que eu vejo essencial de ser desenvolvida, que é uma competência é um comportamento, deve trazer esse mindset diferente para o vendedor, né? Então, cara, tá difícil? Tá. Então, peraí, o que a gente vai fazer fora da caixinha? Né? Trazer o vendedor para essa solução também, né? Exatamente. E tem muitos recursos para poder fazer isso. Porque tem insights que você pode gerar para o vendedor passar a pensar a respeito daquilo. Né? Motivos de perda, justificativas de perda do mês e tal. Ter debate sobre isso, né? Brainstorm sobre isso. Trazer propostas de concorrente para que seja debatido e criar soluções, né? Com a equipe de venda criando soluções, né? Enfim, talvez eu esteja me estendendo demais, né? É um assunto que me deixa bem assim animado, porque eu vejo o quanto de diferença isso trouxe e traz para a empresa. Você falou um ponto importante aí, né? E bem interessante, que assim, a melhoria do processo comercial, ela não precisa necessariamente ser no achismo, né? Não tem que ser no achismo. Dá para gerar muito número e muito dado dentro do processo comercial. Por exemplo, eu aprendi no decorrer da minha carreira o quão importante é
você, por exemplo, mapear o motivo da perda. Com certeza. Para você Essencial. poder identificar as coisas e saber o porquê que o cliente não está fechando. Outra Essencial. coisa que eu aprendi também é que o quanto é importante é você conhecer a proposta do concorrente. Também. Né? Porque é incrível assim como às vezes você coloca 3 propostas na mesa e você consegue ver claramente o diferencial de cada uma e que tipo de público cada uma delas atinge. Exato. Né? Não quer dizer que você vai mexer no preço. Não. Né? Eu acho que essa que é uma questão bem importante. Não quer dizer que você vai mexer no preço. Mas, de fato, vira um feedback muito importante também para o marketing, né? Para segmentar o público e potencializar onde você agrega mais valor mesmo, Sim. onde é o teu diferencial. Sim, na verdade vira uma diretriz para todo mundo, né? Às vezes você olha o concorrente e fala assim, pô, o cara tá oferecendo um negócio aqui que eu não tenho. Sim. Eu preciso fazer. Ou você precisa fazer ou você precisa se posicionar diferente, né? Enfim. Exatamente. Então é bem bacana isso. E agora falando assim, você falou de algumas dicas, né? Principalmente em cima de competências e o que tem que construir, né, para receber bem esse vendedor. Eu tô indo muito pela questão do título, né? Pra gente sair um pouco do óbvio. O óbvio é treina o vendedor no produto e treina e passa o processo comercial para ele ali. Isso é o óbvio, isso é o básico, vamos dizer assim, né? Agora, para você, no meu ponto de vista, para você sair desse básico, você tem que entregar algumas coisas a mais. Né? Sair só da técnica da venda, sair do treinamento do produto e sair do processo comercial. É lógico que se você não tiver nem esse alicerce aqui, nem essa base, tem que ser construído primeiro. Mesmo que o cara, eu penso assim, né? E aí você diz que você dá a sua opinião também. Mesmo que o cara tiver um vendedor, ele tem que ter um CRM, tem que ter um processo a ser seguido. Sim. Né? O CRM, mesmo que o CRM dele seja a planilha do Excel, seja um Google, mas ele tem que ter você um acha que controle. Uma planilha resolve? Porque eu, assim, opinião própria, eu detesto gerenciar processo comercial com planilha. Assim, a planilha ela tem as suas limitações. É que eu estou tentando ser um pouco mais genérico, porque tem fases de empresas. Eu vivi isso na Tecno há 10 anos atrás. E em que a gente mudava tão rápido e estava construindo um processo tão rápido que a planilha era muito... Ela foi muito útil nesse momento. É claro que esse período ele passa muito rápido também. Logo, um pouquinho de tempo você já se vê perdido na planilha. Sim. Você não consegue gerenciar tarefas, né? Você não consegue tirar métricas muito claras e tal, né? E hoje tem CRMs também, a hora que você for fazer essa passagem, né, da planilha pro software. Sim, ele importa. Tem CRMs baratíssimos, de graça. Você vai usar, por exemplo, um CRM da RD, que é gratuito para começar. Você vai pegar um Pipe Drive, por exemplo, que você vai pagar ali R$40 por usuário, mais ou menos, R$50. Então, assim, não é um custo alto, não é um software caro para você implementar, né? Você tem CRMs aí de todos os valores. Sim. Né? É isso aí. E nem é bom, né? Você começar por um Salesforce da vida, por exemplo. Eu só explicar essa questão do CRM, né? Eu só não acho interessante quando a pessoa não tem nada, ela começa a estruturar e de repente ela segue ou ela perde muito tempo tentando CRM. se adaptar ao CRM, colocando as coisas e nem sabe o que funciona para ela diretamente. Então, esse que é o primeiro ponto. Depois que você já tem uma noção de como é que é o teu processo, aí beleza, a hora que você olha o CRM fica tudo mais claro. Oh, isso eu vou encaixar aqui, boa. Agora quando você não tem noção nenhuma, aí você se perde. É só nesse caso. Sim, exatamente. Ainda indo por esse lado, que cuidados você acha que o empresário que está montando o seu time de vendas ele tem que ter na hora de trabalhar essa gestão de vendas? Quais são os principais cuidados que ele tem que tomar? Aí assim, a gente vai... Tem algumas questões, vamos dizer assim, jurídicas e tem algumas questões que a gente já conversou aqui, né, que são questões comportamentais, não só técnicas, né, enfim. A gente, na TecnoSpeed, a gente cuida muito, lógico que o nosso processo não é infalível, mas para que a gente tenha muita ética, ou contrate pessoas, principalmente da área comercial, que tenham esse valor muito apurado. Porque
acaba sendo a cara da empresa ali, o primeiro contato. É um lugar onde pode haver um desvio de conduta ali muito rápido e pode queimar muito a cara da empresa no mercado, né, e tal. Então, olhar para profissionais e conseguir identificar isso num processo seletivo evita algumas dores de cabeça no futuro. É lógico que é imbatível, né, que é infalível um processo seletivo? Não. Né? Mas tentar mitigar isso o máximo possível, porque depois que o vendedor realmente começa a desenvolver um relacionamento, começa a criar algumas coisas, pode gerar alguns problemas depois para a empresa, inclusive problemas jurídicos. Né? Graças a Deus a Tecno, assim, a gente conseguiu mitigar muito disso. Eu não me lembro de nenhum caso a gente ter problema de negociação que gerou um problema desse, né? Mas eu já conheço, eu tenho alguns amigos que já tiveram problema. E assim, é um negócio que atrasa muito a vida da empresa, né? Tem que lidar com isso, vai estar tá prospectando mais negócios. Um outro aspecto também cara, muito preto no branco no relacionamento com os vendedores, né? Não deixar dúvida nas regras. Exatamente. Deixar tudo muito transparente para todo o time, ter um tratamento igual com todo mundo, né? Exatamente. É bem essa questão. Mas o negócio tal, eu imaginei que ia ter a comissão porque eu falei tal coisa. Não, esse tipo de negócio não tem, né? Mas porque no crescimento orgânico do cliente eu achei que eu ia ganhar e tal. Então isso começa a gerar alguns desconfortos. E é melhor você ter isso muito claro antes de começar do que depois ter que ficar administrando. Porque aí o vendedor já, né, pode ter uma queda de performance, pode ficar desgostoso ali com a empresa, pelo simples fato de que as coisas não foram esclarecidas, o acordo de trabalho não foi muito bem estruturado, não foi esclarecido logo no começo. É uma área que tem que ter tudo muito bem acordado, né? Sim. Até inclusive, por exemplo, às vezes o simples fato de você voltar atrás no meio do caminho numa decisão pode frustrar e gerar um desconforto ali, né? Às vezes, por exemplo, assim, que eu imagino que às vezes pode acontecer, você define uma comissão e aí o vendedor vai lá e fecha um negócio muito grande. E aí a hora que você tem que pagar o vendedor, você fala, pô, o cara ganhou mais que eu, né? Mais que eu. A gente... E assim, não que isso vai, que isso é ruim, porque, pô, o cara trouxe um puta negócio para a empresa, mas de forma alguma você tem que, de repente, no meio do caminho, às vezes o cara tá no meio de uma negociação grande e você vai mudar a regra do jogo, né? Tem que tomar muito cuidado com essas coisas, né? Sim, a gente já teve problema, por exemplo, nesse caso, assim, pô, o cara fechou uma negociação muito grande e aí, pô, beleza, eu vou pagar lá uma balaia pro cara. A gente nunca teve esse problema na técnica. Falar assim, pô, estamos pagando bem pro vendedor. Se a gente está pagando bem pro vendedor é porque ele está vendendo bastante. Então, pô, sensacional. A empresa vai recuperar aquilo em algum momento. Agora, a gente já teve problema assim. O cara fechou um baita de um contrato. Legal. Pô, vamos lá, pagamos a comissão pro cara. 2 meses o cliente foi lá e cancelou. E aí a gente, aqui na Tecno, a gente antecipa, né, meio que o contrato pro vendedor. Então a gente paga a comissão baseado no contrato cheio. E aí, o que você faz? Você vai lá e desconta a comissão do cara? Fala assim, o cara lá, daí aquele negócio, declinou, cancelou e tal. Né, o CAC é maior que a mensalidade. E aí você tem aquela questão, mas onde estava escrito isso? Mas e daí? Como é que é essa regra aí? Né? Então você pode começar a ter alguns desconfortos ali. Né? Essa regra tem que estar muito bem estabelecida. Eu não vou falar que você pode ou não pode fazer. Né? Aqui na Tecno a gente optou por calibrar a comissão já de uma forma que esse churn, vamos dizer assim, dos primeiros meses, ele já está absorvido nessa comissão, que passou a ser uma comissão menor para o vendedor. Esse foi o reflexo.
Agora, o que a gente faz? A gente acompanha todo mês esse indicador. E isso passa a virar uma métrica de qualidade não só do departamento, mas do vendedor. Isso evita, por exemplo, às vezes do vendedor vender mais do que o produto entrega, né? Porque é a principal métrica do que o vendedor... É onde geralmente dá problema no discurso do cara. É quando o cara vai lá, contrata, a hora que ele vai usar, mas o vendedor falou que faz isso. Exatamente, promete o cara tem um monte de coisa e tal. Mas pode acontecer também na empresa ter uma falha no processo de onboarding, que não tem a ver com o vendedor. Sim. Né? Mas qual que é no final das contas? O dinheiro tem que entrar para eu poder pagar o vendedor, para poder pagar o Customer Success, para eu poder pagar o cara do onboard, para poder bancar as coisas de desenvolvimento. Então, assim, que é o que a gente estava falando no episódio anterior, né? Na prática, dinheiro tem que vir. Exatamente. Senão, a empresa quebra. Simples assim. Ela está acelerando na parede, né? É o que a gente falou no último episódio. Exato. Então, assim... ter essa linha muito bem estabelecida e mesmo que você não tenha uma regra de eu vou lá e pego a comissão de volta, desconto a comissão de volta e tal, mas ter isso então mensurável para que você consiga identificar, porque muitas vezes você vai chegar no ponto de começar a comparar um vendedor com outro e falar assim, o cara tá vendendo isso aqui, mas olha só, o Renan vende, sei lá, 1 milhão por mês, e o Jonathan vende 500 mil. Só que 70% dos contratos do Renan cancelam com 60 dias. E os contratos do Jonathan, os caras... Ninguém cancela. Pô, quem tá dando mais resultado para a empresa? Então aí você consegue fazer uma conta, aquela conta de desdobrar, né, o CLV, o CAC, você consegue desdobrar até mesmo em nível do vendedor, de canal de aquisição. Exatamente. Né? É a importância de você ter aquelas métricas que a gente estava conversando, né? Exatamente. Porque às vezes você evitar o churn é muito mais lucrativo para o negócio do que você vender mais. Exatamente. Né? Exatamente. Nunca foi tão importante vender certo, né? Enfim, mas aí essa conta tem que fazer sentido. Né? Tem que fazer sentido. E uma outra dica, eu procuro não usar o termo um erro, né? Porque assim, eu sei que tem realidades diferentes, às vezes eu falo uma coisa, eu falo, pô, não faz isso, e de repente tem pessoas que estão tendo muito sucesso e usam dessa possibilidade. Mas assim, em geral, já vi dar problema você contratar um vendedor e arrumar um sócio. O que é isso? O cara ter participação na recorrência. O cara tem uma participação infinita ele ganha na recorrência. Tantos por cento da mensalidade do cliente quanto o cliente está na carteira. Aí, qual que é uma reclamação comum que eu vejo? O cara, né, o vendedor traz no começo, traz 10, 20, 30 negócios, tá naquele gás. E aí ele começa a ter uma remuneração ali na recorrência, ele dá aquela, tá legal a remuneração, eu não vou precisar vender tanto esse mês, porque tal. E a empresa, de repente, para de crescer. Porque o cara já está com uma receita ali. Muitas vezes, quando a empresa está começando, né, o churn dela é pequeno, né, porque ela tem uma carteira pequena, então... Dá uma atenção muito boa, atenção maior e tal, e aí esses clientes ficam bastante tempo e o vendedor está recebendo, né? Exatamente. Então, assim, aí se eu puder dar uma dica, se você quer trabalhar em cima de pagamento na recorrência, tem um amigo meu que faz isso muito bem. Ele trabalha uma bonificação por retenção de cliente e também trabalha uma bonificação por novo negócio. Então, o vendedor consegue manter a recorrência se ele ir um pouco além da venda, ou seja, ele mantém um relacionamento com o cliente para manter aquele cliente na carteira. Você fala, por exemplo, na renovação de contrato futuro, ele recebe o bônus. Não que ele vai pingar todo mês. Não. Ele tem lá, tem um valor de comissão aí decrescente, mas aí ele tem um bônus se o cara renovar, porque aí ele passa a contar com a mão de obra do vendedor para fazer um trabalho de renovação de contrato, né, e tal. E também ele tem um bônus de que ele chama de produtividade, que eu achei muito legal, que é assim, se você tem a performance de tantos contratos por mês, eu te pago o valor o valor da recorrência da tua carteira cheio.
Se você não produzir, ou seja, se você não produzir mensalmente, você não recebe o quanto você já tem de histórico ali da tua carteira de clientes. Não recebe completo. Então são mecanismos, né, que não dá para engessar, acho que empresa por empresa vai descobrir esses modelos. Aqui na Tecno, como eu falei, né, a gente antecipa o valor de 12 meses do contrato, foi um modelo que a gente achou. Amanhã pode ser que a gente esteja trabalhando num modelo diferente. A gente já trabalhou com representante externo, que tinha um modelo um pouco diferente também, que, né, vendedor em São Paulo e tal. Mas a dica maior é você entender e não colocar um sócio que na tua empresa sem querer esse sócio efetivamente, porque você vai inicialmente pode ter um gás, mas depois você vai começar a se incomodar, porque daí, como é que você faz? Vai virar um custo fixo para você, né? Enfim. Exatamente. E até assim, inviabiliza a conta do CAC também, né? Porque o CAC, ele teoricamente é um valor que você investe para trazer um cliente uma única vez. Exatamente. E depois você recupera isso no longo prazo. Se você tem um cara recebendo sempre, esse CAC vai ser cada vez maior. Aquela curva de escala da empresa não vai aumentar, porque o custo de aquisição vai aumentar junto com a receita. Na prática é isso que acontece. Então a conta não fecha, tem que tomar bastante cuidado. O que acontece é que muitas pessoas só vão perceber isso depois que o negócio já está rodando e tal. Exatamente. Uma alternativa é que nem você falou que a gente faz aqui, né? Você, ao invés de... Porque eu vejo assim, tem muita empresa que vende mensalidade, que quando ela vai contabilizar as vendas do vendedor, ela pega, por exemplo, assim, a minha mensalidade do meu software é R$200. Então, se o vendedor, ele vendeu, por exemplo, 5 licenças, ele fez uma venda de 1.000 no mês, né? Aqui na Tecno a gente considera diferente. Então, se o vendedor faz uma venda de R$1.000, por exemplo, de uma mensalidade de R$1.000, na verdade, no volume de venda dele, ele vendeu 12.000, que é o valor do contrato anual. Exato. Então, uma forma de você colocar isso em prática, né, é você acumular, por exemplo, um valor de contrato para na hora de pagar a comissão do vendedor, você pagar sobre o contrato. A comissão, de repente, não vai ser 30%, mas vai ser 5%, vai ser 4%, vai ser 3%. Mas vai ser em cima do volume total. Então, essa é mais uma questão de percepção. Eu já vi muitas empresas utilizando, por exemplo, a primeira mensalidade do vendedor. Beleza, legal, também é uma bacana. forma. Eu já vi as primeiras, a primeira a segunda já é menor e depois é decrescente. O que eu acho que só não é interessante é você realmente atrelar isso a uma recorrência. Isso, nada impede também, que nem você falou, colocar bônus por metas superiores atingidas e tudo mais, né? É isso aí. Desde que não vire uma recorrência. Legal. E quanto tempo, Jonathan, um vendedor demora para começar a performar? O cara sentou na cadeira hoje. Né? A gente chama aqui de tempo de rampagem, né? Quanto tempo ele demora para começar a performar assim, a ponto de fazer as primeiras vendas e de depois ele recuperar o investimento? Porque nos primeiros meses você acaba investindo, né? O vendedor vai demorar um pouco para começar a vender a ponto dele se pagar, digamos assim, né? Do custo de aquisição que você está tendo ali, ele atingir um volume de vendas que ele vai se pagar, né? Quanto tempo em média demora, assim? Depende. Porque assim, depende, no meu ponto de vista, de 2 fatores principalmente. Tem mais que podem influenciar, mas a principal é a complexidade do teu produto, né? Quando a gente fala assim, a gente está negociando um produto com um ticket baixo, em geral a gente pensa, poxa, esse produto é um produto talvez menos complexo de ser explicado, né, de ser demonstrado, tal. Agora você faz uma negociação de tickets altos, são produtos com alto poder talvez de impacto e que tem o produto ele é complexo, muito complexo. É muito técnico às vezes, né? Então você passa muito tempo para formar um vendedor. E uma outra questão é a própria complexidade do processo comercial. Não só do produto, né, do que você está vendendo, o valor que você está agregando, né, mas também o processo comercial. Pode ser que seja um processo mais simples, mais rápido, ou pode ser que seja um processo mais demorado, mais custoso e tal.
Bom, então para mim tem esses dois pilares. Vou entrar em algumas fases aqui, alguns exemplos. Como a TecnoSpeed tem várias unidades de negócio, né? Então a gente tem uma variação muito grande, inclusive do próprio processo comercial dentro das unidades. A gente tem um núcleo que tem uma coordenação de vendas ali, que aquilo não pode faltar, aqueles indicadores, aquele modelo não pode falhar, mas a gente tem algumas personalizações, tá? Então, beleza. Eu tenho um caso, por exemplo, de uma unidade de negócio que o vendedor começa a performar com uma semana. Nossa. Ele entra, recebe uma capacitação mínima e já começa a fazer alguns trabalhos de qualificação, de lead e até mesmo de identificação de oportunidades, e ele já começa a gerar algum resultado para a empresa. Eu tenho outras unidades que levam de 3, para ser rápido, a 6 meses para performar legal. Ele tá assim, tá num nível bacana. Que aí você entra mais ou menos na média do mercado, né? Vamos colocar assim. Né? Então, assim, depende muito. Agora, o que a gente tem de estratégia aqui para mitigar um pouco esse problema desse tempo total da rampagem? É você fragmentar o processo. Né? Ou seja, você pode colocar, então, um pré-venda que tem um escopo de trabalho mais simples, né? Trabalha ali fazendo um levantamento de informação, né? Mais basicamente, fácil de você montar um roteiro. Agendando, né? Enfim, aí você pode ter até um roteiro mais automatizado para isso e tal. E aí você pode ter um outro que seja alguém mais técnico no produto, ou seja, ele tem o agendamento das apresentações muito técnicas, ele destroça o produto e tira dúvidas realmente técnicas da coisa, e pode ter um outro que entra na parte da negociação. Né, que é um closer aí, por exemplo, que é o cara que vai conduzir toda a negociação até o fechamento. Então, assim, essas são algumas práticas para você tentar encurtar esse tempo de rampagem. Depende muito também da capacidade da empresa de absorver isso, né? Eu tenho capacidade de colocar 3 postos de trabalho aqui para fazer isso. De repente, não tem capacidade, né? Então, aí vai de cada empresa identificar isso. Como eu falei aqui na Tecno, a gente tem um núcleo e a gente permite ainda umas variações de acordo com a unidade de negócio, para não engessar todo mundo e entender que toda unidade de negócio aqui dentro é igual e tem que trabalhar necessariamente igual. Isso só faz a gente perder performance. Às vezes também a empresa já tem um vendedor, às vezes ela está com dificuldade de encontrar um segundo vendedor, uma alternativa é implantar um pré-vendas, né? Isso, mais fácil. A alternativa que eu falo assim, talvez o povo fale assim, vai para o pré-venda. O que eu procuro pensar é assim, aonde esse teu vendedor ele vai performar melhor? Dentro das atividades dele. E quando você faz isso, você precisa mapear as atividades do cara. A partir do momento que você mapeou, você fala assim, opa, ele é imprescindível aqui, na negociação. Então, beleza, então coloca alguém para fazer pré-venda. E às vezes ele gasta muito tempo fazendo o primeiro contato, porque ele tem que falar com 10 pessoas no dia. Sim. Às vezes ele perde muito tempo fazendo o processo burocrático, que é o quê? Depois que ele fecha a venda, ele lança lá o contrato, daí o contrato ele vai, conversa com o financeiro, faz não sei o que, não sei o que. Então, de repente, às vezes não é no pré-venda. Às vezes é o pós-venda que o cara, pós-venda que eu falo fechou o acordo da negociação, você coloca um assistente para ele fazer a parte ali de operacional. Sim. Então, só por isso que eu falei assim, geralmente quando eu começo essa conversa, o povo fala assim, e aí, como é que você quer? Não, coloca um pré-venda. Eu falei, cara, não é só o pré-venda. Analisa o processo. Analisa o processo e vê aonde você pode fragmentar. Eu já vi empresas colocando pré-venda e perdendo efetividade na venda. Por quê? Porque aí na passagem de bastão do pré-venda para o vendedor... Não está sendo feito legal e... Perdia a comunicação, o vendedor refazia todo o pré-venda de novo para levantar e aí isso gerava um desconforto com o cliente. Aí, cara... Então,
Esse é meio que uma armadilha aí que eu vejo muito acontecendo nas empresas que dividem pré-venda e venda, negociação. Eu acho que desde o episódio passado, uma coisa que tá ficando assim, implícito na conversa é que a gente não pode se limitar a crenças que a gente tem quando nós estamos falando de vendas, né? Porque eu digo assim, às vezes a gente vai... tá todo mundo colocando pré-vendas, então pré-vendas é a minha solução. Mete um pré-venda, tá todo mundo indo pro digital, mas, pô, tem cara fazendo venda pra caramba com representante porta a porta, né? Pô, tá todo mundo fazendo mídia paga, aí você vê um cara que ele tem uma revista e a revista tá gerando negócio para ele, né? Então não dá para ficar preso e tem que conhecer realidades diferentes, né? Tem que, para mim assim, tem que experimentar e essencialmente, tem que ter número. E aí eu acho que essa é uma grande vantagem de de empreendedores que vêm da área de tecnologia, programador e administradores, talvez, né? Porque os caras que são mais focados em números, né? E aí é mais racional a decisão, né? Eu preciso tomar uma decisão disso aqui, tem número para isso aqui? E aí você toma uma decisão, não tão emocional. E para acompanhar o vendedor, quais são as principais métricas que elas são as mais relevantes para o gestor? Boa pergunta, cara. A verdade, a gente vive evoluindo essas métricas por vendedor. Tem hora que a gente sente necessidade de algumas, depois a gente sente necessidade de outras, depois sente necessidade de combinar algumas, né? Mas, a grosso modo, o que a gente tem é volume de vendas, né? Enfim, não dá para não acompanhar por isso, né? O quanto ele vendeu, agregou de contrato, né? A quantidade de contratos. A gente acompanha muito também ticket médio, porque ele pode variar de vendedor para vendedor. Né? Isso pode ser um indício de que esteja ficando dinheiro na mesa, né? Na hora da negociação. Então a gente acompanha isso. E eu acho que o mais importante é se você tem mais de um vendedor, é ter esses comparativos. Né? Quanto um performa, quanto o outro performa e tentar identificar. Mas comparativos para você, né? Não expor isso para o time. Não, de maneira alguma. De maneira alguma, e isso serve muito até para feedback. A gente usa muito isso para fazer feedback com o vendedor. Tempo de fechamento. Então, qual que é o tempo que você leva numa negociação? São indicadores básicos, né? Ticket médio, tempo de fechamento, volume agregado total. Taxa de conversão, importantíssimo. Você saber de quantos negócios você encaminhou para aquele vendedor e qual que é a taxa dele de performance em converter aqueles negócios de fato, em aquelas oportunidades em contratos, efetivação. E um que a gente acompanha também, que é alguns indicadores do marketing, que eles começam a se entrelaçar com a venda, né, o comercial. Que aí a gente trabalha com dois, um MQL e um SQL. Um MQL para saber se a gente está trazendo a persona certa. Marketing Qualified Leads. Isso, Marketing Qualified Leads. E depois um SQL. Que é o Sales Qualified Leads. Isso, exatamente. Que aí são dois indicadores que a gente procura medir. Isso para quê? Para retroalimentar quem? O marketing. Então, essa taxa de qualidade, essas taxas de qualidade, a gente monitora tanto no comercial quanto no marketing, porque pode ter uma deficiência tanto no discurso da pré-qualificação, da qualificação, quanto pode também ter uma falha nas campanhas que estão sendo executadas no marketing. E isso, por sua vez, pode inundar o vendedor de tarefa e de contato, né? De contato, e ele pode perder performance de vendas. Então, esse mecanismo aí entre marketing e vendas é imprescindível. Basicamente, são esses indicadores aí. Eu queria destacar só a questão quando a gente fala assim da quantidade de tarefas e ter esses indicadores muito apurados e tal, né? E voltar lá quando eu falei no desenvolvimento de competências, priorização e tal. Teve um período aqui na Tecno, teve um vendedor que me chamou, né? E eu estava fazendo um projeto de acompanhamento com ele, individual. Estava fazendo um curso e eu estava ali, acompanhando ele e tal. E dentro desse projeto de acompanhamento, a gente colocou algumas métricas, né? Então, baseado no processo e também algumas métricas de que a gente pretendia que ele entregasse de resultado
fazendo aquele curso. Legal. E foi uma época que o marketing inundou muito esse vendedor de lead. Veio uma porrada de lead naquele período, né? E aí ele sentou comigo e falou assim, então, João, e aí, cara? A gente colocou ali, eu vou atrasar meu SLA com alguns contatos e não sei o que, tal. Enfim, naquele momento, teve uma reflexão muito interessante, né, sobre qual a responsabilidade do vendedor. Por quê? Facilmente, no final do mês ele poderia argumentar assim, eu tive tantas atividades que a minha performance caiu porque eu não consegui dar vazão, dar conta e tal. Os contatos que chegaram. Mas você pode ter um outro olhar também. Assim, amigão, você está reclamando porque você tem tá cheio de peixe, você tá pegando e... então assim, qual que é o lance? Qual que é qual habilidade você tem que ter nesse momento? E você tem que provar que você tem essa habilidade. Saber selecionar os negócios certos e atacar os negócios certos. Então assim, no final das contas, você vai vender mais. Você tem que vender mais. Se você souber priorizar. Se você souber priorizar. Pô, eu sei que vai ter desperdício. E essa é uma métrica que o gestor da área do comercial tem que estar atento, porque ele fala assim, pô, tá na hora de colocar um outro vendedor, porque se eu tivesse, eu não estaria desperdiçando tanto. Mas o vendedor não pode ter essa desculpa de falar assim, mas é que teve tanta coisa aqui que eu que eu não consegui performar vendas. Para com isso, velho. Para com isso. Não vem com essa vitimização, não, cara. Vamos desenvolver essa competência aí da priorização, da organização de trabalho que você vai performar. Muito legal, né? Esse vendedor aí. A vendedora, na verdade, ela teve uma performance muito legal, mérito dela também, né? Porra, sobre performar, sobre aplicar muito bem as técnicas. E ela, assim, cara, fazer uma conta por alto só para não revelar números aqui, né, de comprometer, mas enfim, ela quase que dobrou o ritmo de venda dela só nesse período, priorizando bem feito. Legal. E uma outra coisa bem legal, né? Exercitando também uma outra competência de liderança, que foi chamar todo o time, o squad dela ali para apoiar ela em atividades que ela entendeu que ela não precisava fazer. O essencial dela era naquele ponto. E aí o time entendendo, pô, temos um objetivo comum, posso abrir mão de uma parte do meu tempo e fazer esse trabalho operacional que eu não preciso tanta capacitação de vendedor para poder fazer isso. Então, cara, esse movimento é essencial. É lógico, sempre pautado em números. A gente não vai achando, né? Olha o número e tira conclusões de números, né? Até mesmo, né, para você ver, por exemplo, assim, eu sei que acompanhar a tarefa no CRM é um processo um pouco burocrático. O cara tem que ir lá e ficar marcando e tal, a gente sabe que é burocrático. Mas ele, em alguns momentos, ele passa a ser importante, né? Eu já vi casos, por exemplo, da gente olhar aqui e falar, pô, a gente está com uma performance que não está satisfatória e o vendedor, por outro lado, está com bastante tarefa atrasada. Isso prejudica o follow-up do cliente. Né, quando você trabalha com volumes maiores assim de vendas e tal. Quando você tem número para identificar isso, sensacional, né? E você sabe onde você tem que atacar e você tem um indicador claro de que ou você precisa de mais pessoas, ou precisa automatizar, né? Ou precisa melhorar o teu processo para mitigar isso. E isso você vai balizando também, né? Até para saber, por exemplo, quantas oportunidades de negócio o vendedor é capaz de suportar e de trabalhar, né, sem perder performance e tal. Exatamente. A quantidade de atividades e a quantidade de oportunidades, ela vai variar de acordo com o tempo de fechamento, né? E é lógico, o tempo de fechamento vai implicar também no ticket médio, que tem que ver se vai encaixar no teu CAC, e aí uma série de contas que tem que ser feitas nesse sentido. Mas são números que você pode correlacionar para ver a performance do vendedor também, né? Sim. Um número que não é muito fácil de você medir e quando a gente está falando de processo comercial, ele impacta bastante, por exemplo, o quanto tempo um vendedor gasta por ele não ter por ele não ter feito uma anotação na atividade. É complicado de você medir isso, né? Mas impacta o negócio. Porque às vezes o cara tem ali 30, 40 contatos que ele está conversando semanalmente, né?
O cara tá inundado de trampo, ele tá com um monte de lead que ele precisa dar conta, e ele tá aqui, ó, pá, 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 pá. Aí o que ele faz? Vou acelerar isso aqui, não vou ficar colocando, não vou ficar anotando não. Beleza. Aí na semana que vem ele precisa fazer um follow-up com esses caras e tal. Aí ele não anotou nada. Aí ele sai lá, caçando na caixa de e-mail, lembrando o que ele mandou no WhatsApp. Cara, ele perde muito mais tempo refazendo um trabalho para poder continuar o trabalho posterior. E se o cara falou por telefone ainda? Não, ferrou. Então, assim, essa conta é difícil de fazer, né? Mas é claro que ela afeta a performance do vendedor. Isso aqui, naquele vucu-vucu ali, né? Eu preciso dos contatos e tal, o cara acaba abrindo mão. Uma coisa que a gente tem aqui na Tecno, né? E tem agora disseminado entre mais operações, é fazer auditoria nesses processos, né? Não só porque o vendedor leva mais tempo depois para fazer o follow-up, mas porque a gente precisa de informação para poder fazer uma análise como foi conduzida a negociação para poder sugerir melhorias, sim, né? Então, sim. E às vezes até eu lembro também quando eu estava cuidando de um produto aqui na TecnoSpeed, e às vezes eu precisava de uma informação que foi conversada durante o processo comercial. Aí pra você achar e aí eu tinha que ir lá na oportunidade, olhar para ver como que foi a conversa do vendedor com o cliente para ajustar uma coisa lá na implantação. Né? Às vezes isso era necessário e aí essas descrições, essas anotações, elas eram bem importantes no processo. Mas é isso aí, Jonathan. Muito legal essa conversa. A gente tentou, né, abrir aqui informações que às vezes assim a gente fica preso ao método, a tendências, a conceitos e muito e difícil passa, você né? ver isso num material escrito na internet, Exatamente. o cara falando lá né, como diria meu avô, né, dos tombos que a gente leva e não as pingas que a gente toma. Então, né, muitas vezes você vê muito o povo falando das pingas e tal, mas não vê falando dos tombos. E muitas vezes o ajuste é muito sutil, né? Numa negociação, no contrato de venda com o vendedor, mas que depois gera impacto ferrado, na contratação de um cara que gera problema e tal. Exatamente. Então, assim, está sendo conversas muito bacanas. Eu acho que está agregando muito para quem está ouvindo ou assistindo a gente, né? Então, falar de vendas é sempre muito legal, né? Então, espero que você que está nos ouvindo tenha gostado. Eu queria deixar aqui, né? Eu gostaria de fazer um jabá aqui agora rapidinho. Apresentar para quem está nos assistindo, nos ouvindo, o TecnoSpeed Academy, né? Claro. Que é a nossa área de cursos aqui da TecnoSpeed e que lá a gente promove treinamentos voltados para empresas de software, né? Então, lá a gente tem, por exemplo, né, um treinamento sobre marketing e vendas para software house, onde a gente fala sobre gestão de vendas, como construir o processo, como que a gente utiliza um CRM para construir o processo, né? Métricas, e até mesmo a gente chega a falar lá dentro, né, sobre como montar uma apresentação, né, de software. Às vezes a gente tem muita prática de demonstração de software, né, no processo comercial, mas às vezes você fazer uma apresentação, você ir lá, levar as dores do cliente. Sim, tem muito insight lá também, né, para estabelecer um processo, né? Exatamente. O número assim, desculpa te interromper no seu jabá, mas assim, eu tive uma experiência muito legal na TecnoSpeed em 2019, né, conduzindo uma reestruturação, vamos dizer assim, da nossa máquina de vendas, né, onde eu já achei que a gente já estava 10 anos trabalhando com um processo, com uma equipe comercial e tal. E no começo eu fiquei bem ansioso, falei, cara, o que eu vou fazer mais, né? Mas é legal quando você tem eu gosto quando você tem esses desafios assim que te levam a pensar fora da caixa. E qual foi o resultado disso? Quase 60%, 59% do crescimento de venda nas nossas unidades de software. Então, sem contar outras unidades que cresceram muito mais. Então, cara, é muito legal quando você para estressar o teu processo, para estressar as diversas áreas que estão
permeando o processo, né? Desde do talento das pessoas e tal, e quando você coloca isso em prática, tira a métrica, como é que eu sei que cresceu 59%? Porque eu tinha todas todos as os métricas, números, né? né? Sabia o que estava dando certo e o que não estava. Então isso aí Sim, é sensacional. Agora, lá no Academy a gente tem uma parte de estruturação do processo comercial. Então assim, conceito, né? você vai falar, eu não tenho nenhum processo ainda definido. Cara, precisa de alguns conceitos, precisa de sair da estaca 0, da estaca 1, precisa chegar no ponto 10 ali, não vai chegar ainda no 50, no 100, mas ali no Academy tem uma formação bem legal Sim. para estruturar isso. Sim, e assim, quando a gente foi montar aquela formação, né, eu lembro que a gente viu que muitos dos empresários que estavam na nossa rede, eles estavam naquela fase assim de, pô, quem faz as vendas hoje sou eu, às vezes até eu tenho um vendedor, e eu tô exatamente naquele ponto assim, cara, não dá mais para eu ficar vendendo. Eu tenho que ter alguém para vender meu software, porque eu preciso dar atenção ao desenvolvimento, porque eu preciso dar atenção ao Preciso gerir minha financeiro, eu preciso empresa. gerenciar minha empresa, né? Então a gente fala muito sobre construção de processo comercial do zero mesmo. Sim. De você construir algo que você consiga delegar e terceirizar, né? A gente falou bastante sobre isso aqui. Nessa formação, até o próprio Jonathan tem uma parte que fala sobre, né, sobre estruturar campanha de marketing, como que você faz para gerar esses leads, né, para o comercial. A gente falou bastante aqui sobre o vendedor estar cheio, o vendedor receber leads, trabalhar com contato, então tem essa parte do marketing também, está alimentando as vendas com leads, então a gente fala sobre ferramentas, quanto investir em marketing, quanto investir em vendas, como que essa relação funciona, essa integração, esse feedback. Então é muito legal. Esse conteúdo todo ele está lá no technospeedacademy.com.br, né? Tem todos os nossos cursos lá expostos, né? E aí assim a gente encerra mais um episódio da série Além do Software. Eu convido você a continuar com a gente nessa jornada. A gente tem muita coisa, mas muita coisa mesmo para falar aqui no decorrer de 2020 e muito a agregar. Então vem com a gente desbravar essa série junto conosco para falar sobre os diversos assuntos aí da gestão de uma software house, né, John? Show! Isso aí, pessoal. Fica ligado na gente aí. Valeu!